Você já se sentiu como se estivesse carregando o peso do mundo, uma carga invisível que comprime seus ombros e dificulta cada passo, enquanto as pessoas ao seu redor parecem flutuar pela vida, alheias à sua luta silenciosa? Já se pegou questionando a intensidade das suas próprias reações, observando como certas situações, palavras ou olhares disparam em você uma avalanche de emoções que parecem desproporcionais para os outros, mas que para você são terrivelmente reais e avassaladoras? Se um aceno de reconhecimento surgiu em sua alma ao ouvir essas palavras, saiba que você não está sozinho e que este espaço foi criado para você. Este vídeo é um convite para uma jornada profunda e reveladora ao âmago das suas experiências. Um mergulho nas cicatrizes invisíveis que, como fios de um tear oculto, teceram a tapeçaria da sua identidade e continuam a moldar quem você é. Mais do que isso, é uma promessa de que juntos podemos não apenas entender essas marcas, mas descobrir o poder alquímico de transformá-las em sua maior fonte de força, resiliência e sabedoria. Permaneça comigo até o último segundo desta jornada, pois o que vamos desvendar aqui tem o potencial de redefinir a maneira como você se vê, como interage com o mundo e como constrói seu futuro. E para garantir que você não perca nenhum passo dessa transformação contínua, inscreva-se aqui no canal para acompanhar nossos vídeos que te ajudam a se transformar na sua melhor versão todos os dias. Todos nós, sem exceção, carregamos, em nossa bagagem existencial, o peso de dores e traumas do passado. Algumas dessas marcas são como feridas abertas na pele, visíveis a olho nu, testemunhas silenciosas de batalhas enfrentadas. Outras, no entanto, são mais sutis, internas, residindo nas profundezas da nossa psique. São as dores emocionais, as feridas da alma, muitas vezes mais ardilosas e persistentes, levando uma vida inteira para serem plenamente reconhecidas, compreendidas e, quem sabe, curadas. Essas chagas invisíveis, embora não sangrem externamente, exercem uma influência poderosa e, por vezes, tirânica sobre nossa existência. Elas são capazes de moldar nosso comportamento de maneiras que sequer suspeitamos, ditando nossas reações automáticas diante dos desafios, influenciando a escolha dos nossos relacionamentos e até mesmo tecendo os fios da nossa personalidade. O renomado psicólogo suíço Carl Gustav Jung, um explorador destemido dos labirintos da alma humana, nos alertou com sua sabedoria atemporal. Aquilo a que você resiste, persiste. E essa máxima se revela com uma clareza cristalina quando se trata das nossas dores emocionais não processadas. Ao tentarmos negá-las, suprimi-las ou simplesmente ignorar sua presença incômoda, elas não desaparecem como num passe de mágica. Pelo contrário, elas se entrincheiram ainda mais em nosso ser, ganhando força nas sombras e continuam a puxar as cordas da nossa vida, muitas vezes nos conduzindo por caminhos de sofrimento e limitação, que nem sequer imaginamos serem regidos por esses fantasmas do passado. Neste encontro, nossa proposta é lançar um facho de luz sobre 13 desses traços comportamentais e emocionais que frequentemente se manifestam em pessoas que, em algum momento de suas vidas, enfrentaram sofrimentos profundos e avassaladores. É crucial ressaltar que esta exploração não tem a pretensão de ser um diagnóstico clínico ou um rótulo aprisionador. Longe disso. Encare este momento como um convite sincero à autoobservação, à reflexão compassiva e, acima de tudo, ao cultivo do autoconhecimento. Se, ao longo da nossa conversa, você se identificar com alguns ou muitos desses traços, acolha essa percepção sem julgamento. Saiba que você não está sozinho nessa jornada e que a ressonância que sentir é um sinal de que sua alma anseia por compreensão e cura. E a notícia mais alentadora é que sim,
É absolutamente possível transformar o chumbo dessa dor em ouro de aprendizado, crescimento e libertação. Chunkutsit, a armadura brilhante da hiperindependência. Quando ser forte se torna um fardo solitário. Você se reconhece como aquela pessoa que dá conta de tudo? Aquela que, não importa a tempestade, parece inabalável, sempre de pé, resolvendo os próprios problemas, e não raro, os dos outros também? Se sim, talvez você tenha aprendido, da maneira mais árdua e dolorosa, que contar com o outro pode ser um terreno minado, um risco calculado que, em sua experiência, resultou em mais perdas do que ganhos. Talvez a vida, em sua crueza, tenha lhe apresentado lições amargas sobre abandono, traição ou desapontamento, gravadas a ferro e fogo em sua memória emocional. Foram tantas as vezes que a mão estendida não encontrou apoio, que o grito de ajuda ecoou no vazio, ou que a confiança depositada foi esmagada, que uma decisão silenciosa foi tomada nas profundezas do seu ser. A única pessoa em quem se pode verdadeiramente confiar é você mesmo. E assim, tijolo por tijolo, você construiu uma fortaleza impenetrável ao redor de si, uma armadura reluzente de autossuficiência. Essa independência ferrenha, que o mundo frequentemente aplaude e admira como um sinal de força inquestionável, de maturidade e resiliência, pode, na verdade, ser um fardo esmagador, uma armadura tão pesada que, ao invés de proteger, isola. Ela se manifesta na recusa quase instintiva em pedir ajuda, mesmo quando a água está batendo no pescoço. Delegar tarefas? Impensável, pois, se quer algo bem feito, faça você mesmo. Aceitar um favor, um elogio sincero ou um presente sem. Sentir um desconforto interno ou uma necessidade imediata de retribuir em dobro? Uma verdadeira provação. A pessoa hiperindependente muitas vezes se sobrecarrega deliberadamente, assumindo responsabilidades que poderiam ser compartilhadas, simplesmente para reafirmar sua capacidade de não precisar de ninguém. O lema "Eu me basto" torna-se um mantra, mas um mantra que ecoa solidão. O custo emocional dessa postura é altíssimo. Por trás da fachada de controle e invulnerabilidade, reside frequentemente uma profunda sensação de solidão, um cansaço crônico que parece não ter fim e uma ansiedade difusa, alimentada pelo medo constante de falhar e, consequentemente, ter que admitir alguma fragilidade. A armadura da hiperindependência impede a verdadeira conexão humana, pois a vulnerabilidade, ingrediente essencial para a intimidade, é vista como uma ameaça intolerável. Como permitir que alguém se aproxime se isso significa baixar a guarda e correr o risco de ser ferido novamente? Pedir ajuda, caro amigo, cara amiga, não é um atestado de fraqueza ou incompetência. Pelo contrário, é um ato de coragem, um reconhecimento humilde e poderoso da nossa humanidade compartilhada, da nossa interdependência inerente. É a admissão de que não somos ilhas e que juntos somos infinitamente mais fortes. Lembre-se das palavras sábias de Jung, que nos ensinou que o processo de individuação, essa jornada sagrada de se tornar quem você autenticamente é, em sua totalidade, não é um caminho de isolamento, mas um processo que envolve o desenvolvimento da autonomia individual em equilíbrio dinâmico, com a capacidade de estabelecer conexões profundas e significativas com os outros. A verdadeira força não reside em nunca precisar de ninguém, mas em saber quando e como pedir e aceitar apoio, permitindo que a vulnerabilidade se transforme em uma ponte para a conexão, e não em um abismo de solidão. Comece pequeno. Peça uma opinião, aceite um pequeno favor, compartilhe uma preocupação. Cada pequeno passo em direção à interdependência é uma fenda de luz em sua armadura, permitindo que o calor da conexão humana comece a derreter o gelo da solidão autoimposta. 2.
O radar sensível da empatia excessiva. Sentir o mundo. Até tuthi. Transbordar. Você se percebe como uma esponja emocional, absorvendo as alegrias, as tristezas, as ansiedades e até mesmo as tensões não ditas das pessoas ao seu redor? Se alguém próximo está sofrendo, essa dor reverbera em você com uma intensidade quase física, como se fosse sua. Se um ambiente está carregado, mesmo que ninguém verbalize, você sente o peso no ar, uma opressão que drena sua energia? Se sim, você pode possuir o que chamamos de empatia excessiva, um radar emocional ultrassensível, que, embora possa parecer uma virtude nobre, muitas vezes tem raízes profundas em experiências passadas de sobrevivência. Essa capacidade aguçada de sintonizar-se com o estado emocional alheio pode ter sido forjada na infância, como um mecanismo vital de adaptação. Imagine uma criança crescendo em um lar, onde o humor dos cuidadores era imprevisível e volátil. Para se proteger, essa criança aprendeu a decodificar os menores sinais. Um tom de voz sutilmente alterado, um olhar fugaz, uma tensão muscular, quase imperceptível, que prenunciavam uma tempestade emocional ou um perigo iminente. Ela se tornou uma especialista em ler o ambiente e as pessoas, antecipando necessidades e reações para evitar conflitos, aplacar a raiva ou simplesmente para garantir um mínimo de segurança e afeto. Em outros cenários, essa empatia exacerbada pode ter surgido da necessidade de cuidar de um genitor emocionalmente indisponível ou doente, onde a criança assumiu precocemente o papel de cuidadora, aprendendo a colocar as necessidades do outro acima das suas próprias. O problema reside quando essa empatia, que um dia foi uma ferramenta de sobrevivência, se torna um modo de ser disfuncional na vida adulta. A pessoa com empatia excessiva muitas vezes se perde nas emoções dos outros, a ponto de não conseguir mais distinguir o que é seu do que é do outro. Ela se torna o confidente universal, o ombro amigo para todas as horas, aquele que está sempre disposto a ouvir e a ajudar, muitas vezes negligenciando as próprias necessidades e limites. O não é uma palavra quase impossível de ser pronunciada, pois a culpa de decepcionar o outro ou o medo de ser rejeitado são avassaladores. Essa doação constante, sem a devida reposição e autocuidado, leva a um esgotamento emocional profundo, conhecido como fadiga de compaixão. A pessoa se sente exaurida, drenada, como se sua energia vital estivesse sendo constantemente sugada. Além disso, a empatia excessiva pode atrair relacionamentos desequilibrados, onde um lado doa incessantemente e o outro apenas recebe, criando dinâmicas de dependência e até de abuso emocional. A dificuldade em estabelecer limites saudáveis faz com que a pessoa se torne um alvo fácil para indivíduos manipuladores ou narcisistas, que se aproveitam de sua natureza compassiva. Jung falava sobre a projeção como um mecanismo inconsciente onde atribuímos aos outros qualidades ou defeitos que são, na verdade, nossos. No caso da empatia excessiva, muitas vezes a pessoa está projetando sua própria necessidade de cuidado e acolhimento no outro, tentando curar no externo as feridas que ainda sangram internamente. É fundamental, portanto, aprender a modular essa sensibilidade. Isso não significa se tornar frio ou indiferente, mas sim desenvolver uma compaixão consciente. Aprenda a reconhecer seus próprios limites emocionais e físicos. Pergunte-se: até que ponto posso ajudar sem me prejudicar? Pratique o distanciamento saudável, compreendendo que você pode sentir pelo outro, mas não precisa sentir como o outro, nem carregar o fardo emocional dele. Crie rituais de limpeza energética, como um banho relaxante, meditação ou contato com a natureza, para se desvencilhar das energias que não lhe pertencem. E, acima de tudo, direcione uma parcela generosa dessa empatia para si mesmo. Acolha suas próprias dores
Valide suas necessidades e aprenda a se nutrir. A verdadeira compaixão começa com a autocompaixão. Lembre-se, você não pode servir de um jarro vazio. Para cuidar genuinamente dos outros, você precisa primeiro cuidar de si mesmo, estabelecendo fronteiras que protejam seu espaço sagrado interior. Sitnaryan, o fantasma do abandono, medo de relacionamentos profundos e a dança da intimidade. Você já sentiu um frio na espinha ao perceber que um relacionamento está se aprofundando, que a conexão com o outro está se tornando mais íntima e significativa? Já se pegou sabotando laços promissores, afastando pessoas que demonstram afeto genuíno ou criando barreiras invisíveis para manter uma distância segura? Se a ideia de se entregar completamente a um relacionamento, seja amoroso ou de amizade, desperta em você um alarme interno, uma urgência de recuar ou fugir, você pode estar lidando com o medo de relacionamentos profundos. Esse receio, muitas vezes velado e inconsciente, é como um fantasma que assombra a alma, sussurrando advertências sobre a dor potencial que a intimidade pode trazer. Esse medo não surge do nada. Ele é, frequentemente, o legado doloroso de feridas passadas, de experiências onde a confiança foi brutalmente quebrada, o amor se transformou em abandono, ou a vulnerabilidade foi recebida com indiferença ou crueldade. Talvez na infância, a figura de apego primária tenha sido inconsistente, presente em um momento e ausente no outro, criando um padrão de ansiedade e incerteza sobre a permanência do afeto. Ou talvez, em relacionamentos anteriores, você tenha se aberto completamente, apenas para ser traído, rejeitado ou deixado para trás, sentindo a dor lancinante da perda e da humilhação. Essas experiências, como cicatrizes profundas, ensinam ao sistema nervoso que amar é perigoso, que se conectar é arriscar-se a um sofrimento intolerável. Assim, a pessoa que teme a intimidade desenvolve uma série de estratégias, muitas vezes inconscientes, para se proteger. Ela pode se tornar excessivamente crítica em relação aos parceiros em potencial, encontrando defeitos em todos para justificar o afastamento. Pode evitar conversas profundas, mantendo os relacionamentos em um nível superficial e seguro. Pode ter dificuldade em expressar seus sentimentos ou em receber afeto, sentindo-se desconfortável com demonstrações de carinho ou elogios. Em casos mais extremos, pode optar pelo isolamento, convencendo-se de que está melhor sozinha ou que não precisa de ninguém, quando, na verdade, anseia por conexão. Mas o medo é paralisante. A dinâmica interna é um conflito constante entre o desejo natural de pertencimento e amor e o pavor avassalador de ser ferido novamente. É como estar à beira de um precipício. Uma parte de você quer saltar para a experiência da conexão, mas outra, aterrorizada, puxa para trás, lembrando das quedas anteriores. Essa ambivalência pode ser confusa não apenas para a pessoa que a vivencia, mas também para aqueles que tentam se aproximar. O parceiro ou amigo pode se sentir constantemente testado, afastado ou confuso pelas reações contraditórias de quem teme a intimidade. Carl Jung falava dos complexos como constelações de emoções, memórias e pensamentos inconscientes, que influenciam nosso comportamento. O medo de relacionamentos profundos pode ser entendido como um complexo ativado pela perspectiva da intimidade. Quando alguém se aproxima demais, esse complexo é acionado, trazendo à tona todas as dores e medos do passado, mesmo que a situação presente seja completamente diferente e segura. A pessoa não reage ao parceiro atual, mas ao fantasma das experiências passadas. Superar esse medo é uma jornada que exige coragem, autocompaixão e, muitas vezes, apoio profissional. O primeiro passo é reconhecer e validar esse medo, sem julgamento. Entenda que ele é uma resposta de proteção, ainda que disfuncional no presente.
Explore as raízes desse medo, talvez com a ajuda de um terapeuta, para compreender as experiências que o originaram. Aprenda a diferenciar o passado do presente, reconhecendo que nem todo relacionamento repetirá os padrões dolorosos anteriores. Desafie as crenças negativas sobre si mesmo e sobre os relacionamentos, como "eu não sou digno de amor" ou "todos vão me abandonar". Pratique a vulnerabilidade gradualmente, em relacionamentos que pareçam seguros e confiáveis. Comece compartilhando pequenos sentimentos ou preocupações e observe a reação do outro. Aprenda a comunicar seus medos e necessidades de forma assertiva. E, acima de tudo, seja paciente consigo mesmo. A cura não acontece da noite para o dia. Haverá recaídas, momentos de dúvida e medo. Acolha esses momentos com gentileza, lembrando-se de que cada passo, por menor que seja, em direção à abertura e à confiança, é uma vitória. Permitir-se amar e ser amado profundamente é um dos maiores presentes da vida. E você merece vivenciar essa plenitude, libertando-se das correntes do passado e construindo laços que nutrem e curam. 1. A sentinela incansável. Vivendo em constante estado de alerta. Você se sente como um soldado em território inimigo, mesmo quando está em sua própria casa, seguro e rodeado por familiaridade? Seus sentidos parecem estar perpetuamente aguçados, captando o menor ruído, o menor movimento, a menor alteração no ambiente como um sinal de perigo iminente? A tranquilidade é um luxo raro, pois sua mente está sempre ocupada, tecendo cenários catastróficos, antecipando o pior, preparando-se para uma ameaça que, na maioria das vezes, existe apenas em sua imaginação hiperativa? Se essa descrição ressoa com sua experiência, você pode estar vivendo sob o jugo de um constante estado de alerta, uma herança sombria de traumas passados que transformaram seu sistema nervoso em uma sentinela incansável. Esse estado de hipervigilância não é uma escolha consciente, mas uma resposta fisiológica profundamente enraizada. Quando uma pessoa vivencia um trauma, seja um evento único e avassalador ou uma série de experiências adversas prolongadas, seu sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga, é ativado de forma intensa. Situações normais. Após o perigo passar, o sistema nervoso parasimpático entra em ação, acalmando o corpo e restaurando o equilíbrio. No entanto, em indivíduos traumatizados, esse mecanismo de regulação pode ficar descalibrado. O cérebro, especialmente a amígdala, o centro de processamento do medo, pode permanecer ligado no modo de alerta, interpretando o mundo como um lugar perpetuamente perigoso, mesmo na ausência de ameaças reais. As manifestações desse estado de alerta constante são variadas e podem permear todos os aspectos da vida. Fisicamente, a pessoa pode experimentar tensão muscular crônica, dores de cabeça frequentes, palpitações, dificuldade para respirar profundamente, problemas digestivos e uma fadiga persistente, pois o corpo está constantemente consumindo energia para se manter em prontidão. O sono é frequentemente perturbado, com dificuldade para adormecer, sono leve e interrompido, ou pesadelos vívidos que revivem o trauma ou ecoam seus temas de perigo e impotência. A pessoa pode se assustar facilmente com barulhos repentinos ou movimentos inesperados, reagindo com um sobressalto exagerado. Emocionalmente, a hipervigilância se traduz em ansiedade crônica, irritabilidade, dificuldade de concentração, pois a mente está sempre escaneando o ambiente em busca de ameaças, e uma sensação difusa de apreensão. A capacidade de sentir alegria, relaxamento ou espontaneidade fica severamente comprometida, pois é difícil se entregar ao momento presente quando se está constantemente esperando pelo próximo golpe. Socialmente, a pessoa pode se tornar retraída, evitando situações que percebe como potencialmente arriscadas ou esmagadoras, como multidões,
lugares desconhecidos ou interações sociais intensas. A confiança nos outros também é abalada, pois o mundo parece um lugar hostil e imprevisível. É como viver com um alarme de incêndio defeituoso que dispara ao menor sinal de fumaça, mesmo que seja apenas uma vela acesa. A exaustão mental e física é imensa e a qualidade de vida é drasticamente reduzida. A pessoa pode se sentir incompreendida, pois os outros não percebem a batalha interna que ela trava diariamente para simplesmente funcionar. Muitas vezes, ela mesma não entende por que se sente assim, podendo se julgar como fraca, medrosa ou paranoica. O caminho para acalmar essa sentinela interna envolve, primeiramente, o reconhecimento de que essa hipervigilância é uma resposta de sobrevivência que, embora tenha sido útil no passado, tornou-se disfuncional. A psicoterapia, especialmente abordagens focadas no trauma como EMDR, dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares, ou terapia de exposição prolongada, pode ser extremamente eficaz para reprocessar as memórias traumáticas e dessensibilizar o sistema nervoso. Técnicas de regulação emocional e de aterramento, grounding, são fundamentais para ajudar a pessoa a se sentir mais segura no presente. Práticas como mindfulness e meditação podem treinar a mente a focar no aqui e agora, reduzindo a ruminação sobre o passado ou a ansiedade sobre o futuro. Aprender a identificar os gatilhos que disparam o estado de alerta e desenvolver estratégias para lidar com eles também é crucial. Além disso, criar um ambiente seguro e previsível, tanto física quanto emocionalmente, pode ajudar a diminuir a sensação de ameaça constante. Estabelecer rotinas regulares, cuidar do corpo através de alimentação saudável e exercícios físicos que ajudam a liberar a tensão acumulada e cultivar relacionamentos de apoio e confiança são passos importantes. A jornada para acalmar. O sistema nervoso é gradual e exige paciência e autocompaixão. Lembre-se, você não precisa mais viver como se estivesse em uma zona de guerra. É possível ensinar ao seu corpo e à sua mente que o perigo já passou e que você está seguro agora, permitindo que a sentinela interna finalmente descanse e que você possa desfrutar da paz e da serenidade que tanto merece. Sim, o muro da desconfiança. Quando confiar se torna um ato de fé quase impossível. Você se pega analisando cada palavra, cada gesto, cada intenção das pessoas ao seu redor com um olhar cético, quase forense, buscando sinais ocultos de falsidade ou segundas intenções? A ideia de se abrir completamente para alguém, de baixar a guarda e mostrar sua verdadeira essência, parece um convite ao desastre, uma aposta arriscada demais? Se a confiança, para você, não é um presente oferecido de bom grado, mas uma fortaleza que precisa ser conquistada após inúmeras provas e testes, e ainda assim permanece frágil e hesitante, você pode estar vivendo atrás do muro da desconfiança. Essa barreira, construída tijolo por tijolo com as pedras da decepção e do sofrimento, serve como uma proteção contra novas feridas, mas também como uma prisão que impede a nutrição da alma através de conexões autênticas. Assim como os outros traços que exploramos, a dificuldade em confiar nos outros raramente é uma característica inata. Ela é, na esmagadora maioria das vezes, uma cicatriz profunda deixada por experiências onde a confiança foi depositada e, em troca, recebeu-se traição, engano, abandono ou manipulação. Imagine uma criança cujas promessas feitas pelos cuidadores eram sistematicamente quebradas, ou que testemunhou a deslealdade entre as pessoas que mais amava. Ou pense em um adulto que investiu seu coração em um relacionamento e descobriu uma infidelidade devastadora, ou que foi explorado financeiramente por alguém que considerava um amigo.
Essas experiências não são meros dissabores, são terremotos emocionais que abalam a fundação da nossa capacidade de acreditar na bondade e na integridade alheia. O mundo, que antes podia parecer um lugar seguro e acolhedor, transforma-se em um campo minado, onde cada interação social é encarada com suspeita e cautela. O impacto dessa desconfiança crônica na vida de uma pessoa é vasto e multifacetado. Nos relacionamentos íntimos, ela se manifesta como ciúme excessivo, necessidade constante de reafirmação, dificuldade em acreditar nos sentimentos do parceiro ou uma tendência a interpretar mal as ações e palavras do outro, sempre esperando o pior. A pessoa pode se tornar controladora, tentando monitorar os passos do parceiro como forma de evitar uma suposta traição. A espontaneidade e a leveza dão lugar a um estado de tensão e vigilância, tornando o relacionamento um fardo pesado para ambas as partes. Nas amizades, a dificuldade em confiar pode impedir a formação de laços profundos e significativos. A pessoa pode manter os amigos a uma distância segura, compartilhando apenas informações superficiais e evitando qualquer tipo de vulnerabilidade que possa ser usada contra ela. No ambiente de trabalho, a desconfiança pode minar a colaboração em equipe, gerar conflitos desnecessários e impedir o crescimento profissional, pois a pessoa pode ter dificuldade em delegar tarefas ou em acreditar nas boas intenções dos colegas e superiores. O mais trágico é que, muitas vezes, a desconfiança crônica acaba criando uma profecia autorrealizável. Ao tratar os outros com suspeita e distanciamento, a pessoa pode, de fato, provocar reações negativas, confirmando suas crenças de que não se pode confiar em ninguém. É um ciclo vicioso difícil de quebrar, pois cada nova decepção, real ou imaginada, reforça a muralha da desconfiança. A solidão torna-se uma companheira constante, pois, embora a pessoa possa estar rodeada de gente, ela se sente intrinsecamente só, incapaz de se conectar verdadeiramente com o outro. Reconstruir. A capacidade de confiar é um processo delicado e gradual, que exige paciência, coragem e uma dose generosa de autocompaixão. Não se trata de se tornar ingênuo ou de ignorar os sinais de alerta, mas de aprender a calibrar o detector de confiança, distinguindo entre perigos reais e fantasmas do passado. O primeiro passo é reconhecer que a desconfiança é uma ferida que precisa ser cuidada e não um traço de personalidade imutável. Explore, talvez com a ajuda de um terapeuta, as experiências que originaram essa desconfiança, permitindo-se sentir e processar a dor associada a elas. Comece a praticar a confiança seletiva e gradual. Escolha pessoas em sua vida que demonstrem consistentemente comportamentos dignos de confiança. Aquelas que são honestas, respeitosas, que cumprem suas promessas e que demonstram empatia. Comece compartilhando coisas pequenas, observando como elas reagem e como você se sente. Desafie seus pensamentos automáticos de desconfiança. Quando se pegar interpretando negativamente as ações de alguém, questione essa interpretação. Existe outra maneira de ver isso? Quais são as evidências que apoiam ou contradizem minha suspeita? Aprenda a estabelecer limites saudáveis. Confiar não significa se tornar um livro aberto para todos ou permitir que os outros invadam seu espaço. Significa escolher conscientemente a quem você oferece sua vulnerabilidade e em que medida. E, fundamentalmente, aprenda a confiar em si mesmo, em sua capacidade de discernimento, em sua intuição e em sua resiliência para lidar com eventuais decepções, que são parte inevitável da experiência humana. A confiança é como um músculo. Quanto mais você o exercita de forma consciente e saudável, mais forte ele se torna. Permitir-se confiar novamente, mesmo que com cautela, é abrir as portas para relacionamentos mais ricos, profundos e gratificantes,
que são essenciais para o nosso bem-estar e florescimento. Thirst to do, o carrasco interno e a busca incessante pela perfeição inatingível. Você se reconhece na figura daquele que nunca está satisfeito com o próprio desempenho, não importa o quão elogiado seja pelos outros? Cada pequena falha, cada deslize, por menor que seja, é amplificado em sua mente, transformando-se em uma prova cabal de sua inadequação. Seus padrões são tão elevados que parecem inatingíveis, e a autocrítica é uma voz constante, um carrasco interno que não lhe dá trégua, apontando cada imperfeição e sussurrando que você poderia ter feito melhor? Se essa busca implacável pela perfeição e essa autocrítica feroz são suas companheiras constantes, você pode estar aprisionado no ciclo vicioso do perfeccionismo tóxico. Essa não é uma busca saudável por excelência, mas uma tentativa desesperada de silenciar uma dor profunda, muitas vezes originada em experiências passadas de invalidação ou crítica excessiva. O perfeccionismo, em sua faceta disfuncional, e a autocrítica severa frequentemente brotam de um solo emocional árido, onde a criança não se sentiu amada ou valorizada por quem ela era, mas sim pelo que ela fazia ou conquistava. Talvez tenha crescido em um ambiente onde os erros eram punidos com severidade, onde o afeto era condicionado ao desempenho impecável, ou onde as expectativas dos cuidadores eram irrealisticamente altas. A mensagem internalizada, direta ou indiretamente, foi: você só será amado e aceito se for perfeito. Assim, a criança aprende que seu valor intrínseco está atrelado à sua capacidade de não errar, de atingir padrões impossíveis, de ser o melhor em tudo. A busca pela perfeição torna-se, então, uma estratégia de sobrevivência emocional, uma tentativa de garantir amor, aprovação e evitar a dor da rejeição ou da crítica. Na vida adulta, esse padrão se manifesta de diversas formas. A pessoa pode procrastinar tarefas importantes por medo de não conseguir executá-las com perfeição, preferindo o não feito ao imperfeito. Pode gastar um tempo excessivo em detalhes insignificantes, perdendo a visão do todo e comprometendo a produtividade. Pode ter uma enorme dificuldade em tomar decisões, paralisada pelo medo de fazer a escolha errada. A alegria da conquista é efêmera, pois logo a voz da autocrítica surge para apontar o que poderia ter sido melhor ou para focar no próximo desafio, ainda mais exigente. O medo do julgamento alheio é constante, pois a pessoa projeta nos outros a mesma régua implacável com que se mede. O impacto do perfeccionismo tóxico na saúde mental e física é devastador. Ele está frequentemente associado à ansiedade crônica, depressão, transtornos alimentares, burnout e problemas de sono. A pressão constante para ser perfeito gera um estresse imenso, que mina a energia vital e a capacidade de desfrutar a vida. Relacionamentos também sofrem, pois o perfeccionista pode ter dificuldade em tolerar as imperfeições dos outros, tornando-se crítico e exigente, ou pode se sentir inadequado e inseguro, dificultando a intimidade e a conexão genuína. É crucial diferenciar o perfeccionismo saudável, a busca por excelência, a motivação para crescer e aprender, do perfeccionismo tóxico, a necessidade de ser infalível, o medo paralisante do erro. O primeiro impulsiona, o segundo aprisiona. A chave para se libertar do carrasco interno não é abandonar a busca por qualidade, mas sim cultivar a autocompaixão e a aceitação da própria humanidade, que é inerentemente imperfeita. O primeiro passo é reconhecer e nomear essa voz crítica interna. Observe seus pensamentos autodepreciativos, sem se identificar com eles. Pergunte-se: essa voz está me ajudando ou me paralisando? Ela é justa e realista?
Desafie os padrões de pensamento perfeccionistas. Questione a crença de que você precisa ser perfeito para ser amado ou valorizado. Lembre-se de que o erro é parte fundamental do processo de aprendizado e crescimento. Permita-se cometer erros e veja-os como oportunidades de aprendizado, e não como provas de sua inadequação. Pratique autocompaixão ativamente. Trate-se com a mesma gentileza, compreensão e apoio que você ofereceria a um amigo querido que estivesse passando por uma dificuldade. Quando a voz da autocrítica surgir, responda a ela com uma voz compassiva. Celebre suas conquistas, por menores que sejam, e reconheça seus esforços, independentemente do resultado final. Defina metas realistas e alcançáveis e divida tarefas grandes em passos menores, para evitar a sensação de sobrecarga e paralisia. Concentre-se no processo, e não apenas no resultado. Aprenda a desfrutar da jornada, com seus altos e baixos, em vez de focar obsessivamente no destino final. E, se necessário, busque ajuda profissional. Um terapeuta pode ajudá-lo a explorar as raízes do seu perfeccionismo, a desenvolver estratégias para lidar com a autocrítica e a construir uma relação mais saudável e compassiva consigo mesmo. Libertar-se da tirania do perfeccionismo é redescobrir a alegria de ser simplesmente humano, com todas as suas falhas e belezas. É trocar a busca incessante por uma perfeição ilusória pela aceitação amorosa de quem você já é. Sete. O abismo interior. Lidando com o sentimento de vazio e a busca por propósito. Você já experimentou aquela sensação incômoda, um buraco no peito que parece não ter fundo, mesmo quando, aparentemente, tudo em sua vida está nos eixos? Um sentimento persistente de que algo crucial está faltando, uma desconexão sutil, mas penetrante, com a alegria e o entusiasmo pela vida? Se, apesar das conquistas externas, dos relacionamentos e das posses materiais, um eco de vazio ressoa. Em seu interior, você pode estar familiarizado com o sentimento de vazio e a consequente busca por um propósito que dê sentido à sua existência. Esse vazio não é frescura nem ingratidão. Muitas vezes, é o grito silencioso da alma ansiando por reconexão. Uma sequela de dores passadas que fragmentaram o senso de self e o significado da vida. Esse sentimento de vazio existencial pode ter múltiplas raízes, frequentemente entrelaçadas com experiências de trauma, perda ou negligência emocional. Quando uma pessoa vivencia eventos que abalam fundamentalmente sua segurança e seu senso de valor, como a perda de um ente querido de forma abrupta, o divórcio dos pais na infância, o bullying prolongado ou a sensação de não ter sido vista ou compreendida em suas necessidades emocionais básicas, uma parte de si pode se desligar como forma de proteção. É como se um pedaço da alma ficasse congelado no tempo, perdido em meio à dor, deixando um espaço oco para trás. A espontaneidade, a curiosidade infantil, a capacidade de sonhar e de se sentir plenamente vivo podem ter sido suprimidas para dar lugar a mecanismos de sobrevivência mais urgentes. Além disso, traumas podem levar a uma desconexão com os próprios valores, paixões e talentos. Se a pessoa cresceu em um ambiente onde seus interesses genuínos foram desvalorizados ou ridicularizados, ou onde ela teve que se moldar às expectativas dos outros para ser aceita, ela pode ter perdido o contato com sua essência, com aquilo que verdadeiramente a move e a inspira. A vida, então, pode se tornar uma sucessão de tarefas cumpridas no piloto automático, sem um fio condutor que lhe confira significado e direção. O vazio surge como um lembrete doloroso dessa desconexão com o self autêntico. Na tentativa de preencher esse vazio, a pessoa pode buscar incessantemente estímulos externos, compras compulsivas, relacionamentos superficiais e fugazes, abuso de substâncias,
busca por adrenalina constante ou uma dedicação excessiva ao trabalho. Entanto, essas são soluções temporárias que apenas mascaram o problema subjacente. O alívio é momentâneo e logo o vazio retorna, muitas vezes ainda mais intenso, pois a busca externa desvia a atenção da necessidade real, a de se reconectar consigo mesmo em um nível profundo. Carl Jung enfatizava a importância da jornada, de individuação, o processo de integrar os aspectos conscientes e inconscientes da psique para se tornar um ser humano completo e autêntico. O sentimento de vazio pode ser um sinal de que essa jornada foi interrompida ou desviada. A sombra, aquela parte de nós que contém os aspectos reprimidos e não reconhecidos, pode estar clamando por atenção. Ao negarmos ou temermos nossa sombra, negamos também partes vitais de nós mesmos, incluindo potenciais talentos, paixões e a própria força vital. Encontrar um propósito e preencher o vazio não é uma tarefa que se resolve com uma fórmula mágica, mas sim uma jornada de autodescoberta e reconexão. O primeiro passo é acolher esse sentimento de vazio sem julgamento, reconhecendo-o como um mensageiro importante. Em vez de fugir dele, permita-se senti-lo, explorá-lo com curiosidade. O que esse vazio está tentando lhe dizer? Que partes de Idehin você foram negligenciadas ou perdidas? Reconecte-se com seus valores fundamentais. O que é verdadeiramente importante para você na vida? Quais princípios guiam suas escolhas e ações? Alinhar sua vida com seus valores pode trazer um senso renovado de direção e significado. Explore suas paixões e interesses, mesmo aqueles que foram deixados de lado há muito tempo. Permita-se experimentar coisas novas, aprender novas habilidades, redescobrir o que acende a chama da sua curiosidade e entusiasmo. Muitas vezes, o propósito não é algo grandioso e externo, mas reside nas pequenas coisas que nos trazem alegria e nos fazem sentir vivos. Práticas como a meditação e o mindfulness podem ajudar a acalmar a mente e a criar um espaço interno para a autoobservação e a escuta da voz interior. A terapia, especialmente abordagens como a logoterapia de Viktor Frankl, que foca na busca de sentido, pode ser extremamente útil para explorar questões existenciais e identificar fontes de propósito. Cultivar a gratidão pelas pequenas coisas da vida também pode ajudar a mudar o foco do que falta para o que já existe, preenchendo o coração com apreciação. Considere também a possibilidade de se dedicar a algo maior do que você mesmo, seja através do voluntariado, do serviço comunitário ou de qualquer atividade que lhe permita contribuir para o bem-estar dos outros ou para uma causa que lhe seja cara. Muitas vezes, encontramos nosso propósito ao nos conectarmos com os outros e ao fazermos a diferença no mundo, por menor que seja. Lembre-se, o vazio não é um destino, mas um convite à jornada interior. Ao se aventurar corajosamente em seu próprio ser, você pode redescobrir as partes perdidas de si mesmo e tecer um novo significado para sua existência, transformando o abismo em um manancial de vida e propósito. Chatipur, a montanha russa desgovernada. Dificuldade em lidar com emoções intensas. Você já se sentiu como se suas emoções fossem uma força da natureza indomável, uma montanha russa desgovernada que o arremessa de picos de euforia a vales de desespero sem aviso prévio e sem que você tenha qualquer controle sobre o percurso? Emoções como raiva, tristeza profunda, medo paralisante ou até mesmo uma alegria avassaladora parecem tomar conta de você, nublando seu julgamento, sequestrando sua capacidade de pensar com clareza e impulsionando-o a reações impulsivas, das quais, muitas vezes, você se arrepende depois? Se a convivência com suas próprias emoções se assemelha mais a uma batalha constante do que a uma dança harmoniosa,
você pode estar enfrentando uma dificuldade significativa em lidar com emoções intensas. Essa luta interna não é um sinal de fraqueza ou desequilíbrio inerente, mas frequentemente uma consequência de experiências passadas que não lhe forneceram as ferramentas necessárias para navegar pelo complexo e, por vezes, tempestuoso mar das emoções humanas. Essa dificuldade em regular as emoções pode ter suas raízes em diversos cenários. Uma infância vivida em um ambiente onde a expressão emocional era desencorajada, invalidada ou até mesmo punida, pode ensinar a criança que certas emoções são erradas ou perigosas. Se chorar era visto como fraqueza, se a raiva era reprimida com severidade, ou se a alegria exuberante era considerada inadequada, a criança aprende a engolir seus sentimentos, a dissociar-se deles ou a temê-los. Alternativamente, crescer em um lar caótico, com cuidadores emocionalmente instáveis que expressavam suas próprias emoções de forma descontrolada e assustadora, pode deixar a criança sem um modelo saudável de regulação emocional, levando-a a replicar esses padrões disfuncionais ou a se fechar completamente para o mundo emocional como forma de autoproteção. Traumas específicos, como abuso físico, emocional ou sexual, perdas significativas ou eventos que ameaçaram a vida, também podem desregular profundamente o sistema emocional. O cérebro, em sua tentativa de proteger o indivíduo, pode criar uma espécie de curto-circuito emocional, onde as respostas a gatilhos, mesmo que sutis e inconscientes, são desproporcionais e avassaladoras. A pessoa pode se ver inundada por ondas de pânico, fúria ou desespero que parecem surgir do nada, mas que, na verdade, são ecos de dores não processadas do passado. As manifestações dessa dificuldade são variadas. Algumas pessoas podem experimentar explosões emocionais, onde a raiva ou a frustração acumulada irrompem de forma descontrolada, prejudicando relacionamentos e causando constrangimento. Outras podem mergulhar em períodos de tristeza profunda e paralisante, com dificuldade para realizar as tarefas mais simples do dia a dia. A ansiedade pode se tornar uma companheira constante, manifestando-se como preocupação excessiva, ataques de pânico ou fobias. Em alguns casos, a pessoa pode tentar anestesiar suas emoções intensas através de comportamentos de fuga, como o uso de álcool ou drogas, compulsão alimentar, jogos de azar ou isolamento social. Há também aqueles que, no extremo oposto, parecem emocionalmente desligados, com uma aparente incapacidade de sentir ou expressar emoções. Um estado de embotamento afetivo que, embora possa parecer protetor, impede a vivência plena da vida. É importante compreender que as emoções, por mais desconfortáveis que possam ser às vezes, são mensageiras vitais. Elas nos fornecem informações importantes sobre nossas necessidades, nossos limites, nossos valores e sobre o ambiente ao nosso redor. A raiva pode sinalizar uma injustiça ou uma violação de limites. A tristeza pode indicar uma perda ou uma necessidade não atendida. O medo pode nos alertar para um perigo real. Tentar suprimir ou negar essas emoções é como ignorar as luzes de advertência no painel de um carro. O problema subjacente não desaparece, apenas se agrava. O caminho para aprender a lidar com emoções intensas de forma mais saudável envolve, primeiramente, a desmistificação e a aceitação das próprias emoções. Não existem emoções boas ou ruins. Todas elas têm uma função e um propósito. O desafio não é eliminar as emoções desconfortáveis, mas aprender a reconhecê-las, a compreendê-las e a responder a elas de maneira construtiva. Psicoterapia, especialmente abordagens como a terapia comportamental dialética, DBT, desenvolvida por Marsha Linehan, ou a terapia de aceitação e compromisso, ACT, pode oferecer ferramentas valiosas para desenvolver habilidades de regulação emocional, tolerância ao mal-estar e mindfulness. Práticas de mindfulness,
como a meditação da atenção plena, podem ajudar a criar um espaço de observação entre você e suas emoções, permitindo que você as perceba sem ser arrastado por elas. Aprender a nomear suas emoções. Estou sentindo raiva? Estou sentindo tristeza? Já é um passo importante para diminuir sua intensidade. Técnicas de respiração consciente podem ajudar a acalmar o sistema nervoso em momentos de crise emocional. Identificar os gatilhos que costumam disparar emoções intensas e desenvolver um plano de ação para lidar com eles também é fundamental. Isso pode incluir estratégias de distração saudável, como ouvir música, caminhar, conversar com um amigo. Técnicas de autoacalento, como tomar um banho quente, abraçar uma almofada, praticar uma atividade prazerosa ou a busca por apoio. Um processo de reaprender a se relacionar com seu mundo interno, cultivando uma atitude de curiosidade e compaixão em vez de medo e julgamento. Lembre-se de que você não é suas emoções. Você é o observador consciente que pode aprender a navegar por elas com mais sabedoria e equilíbrio. Ao desenvolver essa capacidade, você não apenas alivia o sofrimento causado pela desregulação emocional, mas também abre espaço para vivenciar com mais plenitude toda a riqueza e a profundidade da experiência humana, incluindo as emoções de alegria, amor e paz. A torre de comando inflexível, a necessidade de controle excessivo e a ilusão de segurança. Você se sente mais seguro quando cada detalhe da sua vida está meticulosamente planejado, quando cada resultado é antecipado e cada variável parece estar sob seu domínio. A espontaneidade lhe causa desconforto, e o inesperado é recebido não como uma aventura, mas como uma ameaça à sua estabilidade cuidadosamente construída. Se há necessidade de controlar o ambiente, as situações e, por vezes, até as pessoas ao seu redor, é uma força motriz em sua vida, ditando suas ações e gerando ansiedade quando as coisas fogem do script. Você pode estar operando a partir de uma torre de comando interna inflexível. Essa busca incessante por controle, embora possa parecer uma demonstração de organização e responsabilidade, muitas vezes mascara um medo profundo do caos e da impotência, frequentemente semeado por experiências passadas, onde a falta de controle resultou em dor ou sofrimento. Essa necessidade imperiosa de controle não é um capricho ou um traço de personalidade autoritária por natureza. Pelo contrário, é frequentemente um mecanismo de enfrentamento desenvolvido em resposta a ambientes ou situações onde a pessoa se sentiu profundamente vulnerável, impotente ou à mercê de forças externas imprevisíveis. Imagine uma criança que cresceu em um lar caótico, marcado por discussões constantes, instabilidade financeira ou a imprevisibilidade do comportamento dos cuidadores. Para essa criança, o mundo parecia um lugar perigoso e fora de controle. Como uma forma de sobreviver psicologicamente, ela pode ter aprendido a se agarrar a qualquer aspecto da vida que pudesse minimamente controlar, seja a organização obsessiva de seus brinquedos, o desempenho escolar impecável ou a tentativa de antecipar e gerenciar as emoções dos adultos ao seu redor. O controle, nesse contexto, torna-se sinônimo de segurança, uma tentativa desesperada de criar uma pequena ilha de previsibilidade em um oceano de incertezas. Da mesma forma, experiências traumáticas na vida adulta, como um acidente grave, a perda súbita de um emprego, uma doença inesperada ou um relacionamento abusivo onde a pessoa foi privada de sua autonomia, podem deflagrar ou intensificar essa necessidade de controle. Diante da sensação avassaladora de que o mundo é um lugar onde coisas terríveis podem acontecer a qualquer momento e sem aviso, a mente busca refúgio na ilusão de que, se conseguir controlar todos os aspectos da própria vida, poderá evitar futuras dores.
A pessoa pode se tornar excessivamente planejadora, criando listas detalhadas para cada atividade, estabelecendo rotinas rígidas e sentindo-se extremamente ansiosa quando algo interfere em seus planos. A delegação de tarefas torna-se difícil, pois ninguém fará tão bem quanto eu, ou preciso garantir que tudo saia perfeito. O problema é que essa busca por controle total é, em si mesma, uma ilusão. A vida é inerentemente imprevisível, cheia de reviravoltas, surpresas e eventos que fogem ao nosso domínio. Tentar controlar o incontrolável é uma batalha perdida de antemão, que gera um desgaste emocional e físico imenso. A pessoa vive em constante tensão, sempre antecipando problemas, microgerenciando situações e tentando prever todos os cenários possíveis. O relaxamento torna-se um luxo inatingível, pois a mente está sempre ocupada, construindo defesas contra ameaças imaginárias. Relacionamentos podem se tornar tensos, pois a necessidade de controle pode se estender aos outros, levando a comportamentos de cobrança, crítica ou manipulação, mesmo que de forma não intencional. A espontaneidade, a criatividade e a capacidade de se entregar ao fluxo da vida são sufocadas por essa rigidez. Jung nos lembra que o ego tenta controlar exatamente o que o inconsciente não quer enfrentar. Nesse sentido, a necessidade de controle excessivo pode ser uma forma de evitar o contato com sentimentos profundos de vulnerabilidade, medo ou tristeza que foram reprimidos. Ao manter a mente ocupada com o planejamento e a organização, a pessoa evita o silêncio interior onde esses fantasmas emocionais poderiam emergir. O caminho para flexibilizar essa torre de comando interna começa com o reconhecimento de que o controle excessivo é uma resposta ao medo e não uma solução eficaz. É preciso, gradualmente, aprender a tolerar a incerteza e a desenvolver uma confiança básica na vida e na própria capacidade de lidar com o inesperado. Práticas de mindfulness podem ser extremamente úteis, pois ensinam a focar no momento presente, reduzindo a ansiedade em relação ao futuro e a ruminação sobre o passado. Desafie a crença de que você precisa controlar tudo para estar seguro. Comece pequeno. Permita-se pequenas doses de espontaneidade. Delegue tarefas de baixo risco. Experimente não planejar cada detalhe de um dia. Observe o que acontece quando você abre mão de um pouco de controle. Você pode descobrir que o mundo não desaba, que as pessoas são capazes de realizar tarefas sem sua supervisão constante, e que o inesperado pode, inclusive, trazer oportunidades e aprendizados valiosos. Aprenda a identificar e a questionar os pensamentos catastróficos que alimentam a necessidade de controle. Substitua-os por pensamentos mais realistas e adaptativos. Cultive a autocompaixão, reconhecendo que é humano sentir medo e insegurança, e que você está fazendo o melhor que pode com as ferramentas que possui. Se a necessidade de controle estiver causando sofrimento significativo ou prejudicando seus relacionamentos, considere buscar ajuda profissional. Um terapeuta pode ajudá-lo a explorar as raízes dessa necessidade, a desenvolver estratégias para aumentar sua tolerância à incerteza e a construir uma relação mais flexível e confiante com a vida. Soltar as rédeas do controle não significa se entregar ao caos, mas sim aprender a dançar com a imprevisibilidade da vida, confiando em sua capacidade de se adaptar, de aprender e de crescer, mesmo diante dos desafios. É descobrir a liberdade que reside na aceitação de que nem tudo precisa estar sob seu comando para que você possa encontrar paz e segurança. 10. A concha protetora do isolamento social. Quando ficar sozinho, parece mais seguro do que conectar-se. Você já sentiu um impulso quase irresistível de se encolher do mundo, de se fechar em sua própria concha, evitando interações sociais que antes poderiam ter sido prazerosas ou, no mínimo, toleráveis? A ideia
De estar em meio a pessoas, de engajar em conversas, de participar de eventos sociais, mesmo que com amigos ou familiares, parece esmagadora, drenando sua energia e aumentando sua ansiedade? Se o refúgio da solidão se tornou seu porto seguro preferencial, não por um desejo genuíno de introspecção, mas por um medo ou uma exaustão em relação ao contato humano, você pode estar experimentando o isolamento social como uma consequência de dores passadas. Esse recolhimento, embora possa oferecer um alívio temporário da estimulação excessiva ou do medo da rejeição, a longo prazo, pode aprofundar sentimentos de solidão, desconexão e agravar problemas de saúde mental. O isolamento social. Como mecanismo de enfrentamento frequentemente surge após experiências que tornaram o mundo externo e as interações sociais fontes de dor, perigo ou humilhação. Pessoas que sofreram bullying severo, por exemplo, podem internalizar a crença de que são inerentemente defeituosas ou indesejáveis, levando-as a evitar situações sociais por medo de serem novamente ridicularizadas ou rejeitadas. Aqueles que passaram por traições em relacionamentos significativos podem desenvolver uma desconfiança generalizada, tornando difícil se abrir para novas conexões. Indivíduos que cresceram em ambientes familiares disfuncionais, onde a comunicação era tóxica ou inexistente, podem não ter desenvolvido as habilidades sociais necessárias para navegar em relacionamentos saudáveis, sentindo-se inadequados ou desconfortáveis em contextos sociais. Além disso, a própria natureza de alguns dos traços que já discutimos, como a hipervigilância, a empatia excessiva que leva à sobrecarga, o medo de relacionamentos profundos ou a dificuldade em lidar com emoções intensas, pode contribuir significativamente para a tendência ao isolamento. Se estar perto de outras pessoas significa sentir-se constantemente em alerta, absorver as emoções alheias até o ponto de exaustão, temer a intimidade ou correr o risco de um gatilho emocional, o isolamento pode parecer a única opção viável para preservar um mínimo de paz interior. É uma tentativa de reduzir o ruído externo e interno, de criar um espaço onde a pessoa se sinta menos vulnerável e menos sobrecarregada. No entanto, essa concha protetora, embora possa oferecer uma sensação ilusória de segurança, também impede a entrada de luz, calor e nutrição emocional que vem das conexões humanas significativas. O ser humano é, por natureza, um ser social. Nossa sobrevivência e bem-estar dependem, em grande medida, da nossa capacidade de nos conectarmos uns com os outros, de pertencermos a uma comunidade, de darmos e recebermos apoio. O isolamento prolongado pode levar a um ciclo vicioso. Quanto mais a pessoa se isola, mais suas habilidades sociais podem se atrofiar, mais ansiosa ela pode se sentir em relação a interações futuras e mais difícil se torna quebrar esse padrão. A solidão crônica tem sido associada a uma série de problemas de saúde física e mental, incluindo depressão, ansiedade, declínio cognitivo e até mesmo um aumento do risco de mortalidade. É importante distinguir entre a solidão escolhida e saudável aqueles momentos de introspecção e recarga que todos nós precisamos, e o isolamento imposto pelo medo ou pela dor. A primeira é rejuvenescedora, o segundo é aprisionador. Se você se reconhece nesse padrão de isolamento, o primeiro passo é, como sempre, a autocompaixão. Entenda que seu desejo de se afastar não é um defeito de caráter, mas uma tentativa de se proteger de mais sofrimento. O caminho para sair dessa concha envolve passos graduais e gentis. Comece identificando as razões subjacentes ao seu isolamento. Quais medos ou crenças estão alimentando esse comportamento? Desafie esses pensamentos. Se você teme o julgamento, lembre-se de que a maioria das pessoas está mais focada em si, mesmo do que em criticar os outros. Se você teme a rejeição, reconheça que ela é uma possibilidade em qualquer relacionamento, mas que a conexão
também traz a possibilidade de aceitação e alegria. Comece pequeno. Em vez de se forçar a ir a uma grande festa, talvez possa convidar um amigo de confiança para um café. Ou, quem sabe, retome o contato com um familiar com quem você se sentia à vontade. Participe de atividades em grupo que genuinamente lhe interessem, como um clube do livro, uma aula de arte, um grupo de caminhada ou um trabalho voluntário. Estar em um ambiente com pessoas que compartilham seus interesses pode tornar a interação social menos intimidante e mais prazerosa. Concentre-se na qualidade das conexões e não na quantidade. 1 ou 2 relacionamentos profundos e significativos podem ser muito mais nutritivos do que dezenas de conhecidos superficiais. Pratique suas habilidades sociais. Se você se sente enferrujado, comece observando como as pessoas interagem. Pratique a escuta ativa. Faça perguntas abertas. Se a ansiedade social for muito intensa, considere buscar a ajuda de um terapeuta, que pode oferecer estratégias específicas para lidar com essa ansiedade e desenvolver habilidades de comunicação mais eficazes. Lembre-se de que a vulnerabilidade é a ponte para a conexão. Permitir-se ser visto com suas imperfeições e medos é o que cria laços autênticos. E, finalmente, seja paciente consigo mesmo. Quebrar o padrão de isolamento pode levar tempo e esforço. Haverá dias em que você se sentirá mais disposto a se conectar e outros em que a vontade de se recolher será mais forte. Acolha esses altos e baixos como parte do processo. Cada pequeno passo em direção à conexão, por menor que pareça, é uma vitória contra o isolamento e um passo em direção a uma vida mais rica, conectada e significativa. Você não precisa enfrentar suas batalhas sozinho. A mão estendida de um amigo, o sorriso de um estranho, a sensação de pertencimento a uma comunidade. Esses são bálsamos poderosos para a alma ferida. 11. A muralha da autossuficiência, a dificuldade em pedir ajuda e a negação da vulnerabilidade. Você se orgulha de ser aquela pessoa que nunca pede nada a ninguém, que enfrenta todas as batalhas sozinha, que carrega seus fardos em silêncio, mesmo quando está à beira do colapso? A simples ideia de verbalizar uma necessidade, de admitir que precisa de apoio ou de estender a mão em busca de auxílio, lhe causa um profundo desconforto, uma sensação de fracasso ou uma antecipação de rejeição? Se pedir ajuda parece um ato de fraqueza intolerável, uma quebra em sua armadura de autossuficiência, você pode estar aprisionado pela dificuldade em pedir ajuda. Essa resistência, muitas vezes disfarçada de força e independência, pode ser um eco doloroso de experiências passadas onde a vulnerabilidade foi explorada, a ajuda foi negada ou o pedido de socorro foi recebido com indiferença ou crítica, ensinando-lhe que contar apenas consigo mesmo era a única forma de sobreviver. Essa aversão a pedir ajuda não é um sinal de arrogância ou de excesso de orgulho, mas sim um mecanismo de defesa profundamente arraigado. Pense em uma criança que, ao expressar suas necessidades, foi consistentemente ignorada, repreendida ou até mesmo punida. Ela aprende rapidamente que suas necessidades não são importantes, que pedir é inútil ou perigoso, e que a única maneira de evitar mais dor é suprimir seus anseios e se tornar autossuficiente o mais cedo possível. Ou imagine alguém que, em um momento de grande vulnerabilidade, confiou em outra pessoa e pediu ajuda, apenas para ser ridicularizado, explorado ou abandonado. A mensagem internalizada é clara e brutal. Vulnerabilidade é perigoso. Pedir ajuda leva à humilhação. É melhor não precisar de ninguém. Assim, a pessoa constrói uma muralha de autossuficiência, projetando uma imagem de força inabalável e independência total. Ela se torna a resolvedora de problemas por excelência, a pessoa que dá conta de tudo, muitas vezes assumindo responsabilidades
que vão além de suas capacidades, apenas para não ter que admitir que precisa de auxílio. O sofrimento é internalizado, as dificuldades são enfrentadas em silêncio e a fachada de controle é mantida a qualquer custo. Por fora, ela pode parecer admiravelmente forte e capaz. Por dentro, pode estar se afogando em exaustão, solidão e desespero silencioso. O custo dessa negação da própria vulnerabilidade é imenso. Ao se recusar a pedir ajuda, a pessoa se priva do apoio emocional, prático e informativo que poderia aliviar seu fardo e facilitar a superação de desafios. Problemas que poderiam ser resolvidos com mais facilidade e rapidez se arrastam, gerando mais estresse e desgaste. A sensação de isolamento se aprofunda, pois a verdadeira conexão humana se baseia na capacidade de compartilhar não apenas as alegrias, mas também as dificuldades e vulnerabilidades. Além disso, a incapacidade de pedir ajuda pode levar a um ciclo de burnout, pois a pessoa tenta carregar o peso do mundo em seus próprios ombros, até que suas forças se esgotem completamente. É fundamental compreender que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim um ato de coragem, humildade e inteligência emocional. Reconhecer nossas limitações e a necessidade de apoio é parte integrante da experiência humana. Ninguém é uma ilha. Somos seres interdependentes e nossa força coletiva reside precisamente na nossa capacidade de nos apoiarmos mutuamente. Caminho para desmontar essa muralha da autossuficiência começa com a conscientização e a validação da própria dificuldade. Reconheça que sua resistência a pedir ajuda tem raízes em experiências passadas e que é uma tentativa de se proteger. Desafie as crenças negativas associadas a pedir ajuda, como pedir ajuda é ser um fardo, ninguém se importa, ou se eu pedir ajuda, serei visto como fraco. Lembre-se de que as pessoas que se importam com você genuinamente querem ajudá-lo e se sentirão valorizadas ao poderem oferecer apoio. Comece praticando em situações de baixo risco. Peça pequenas ajudas a pessoas em quem você confia. Uma opinião sobre um problema, ajuda para carregar algo, ou simplesmente um ouvido atento para desabafar. Observe como você se sente ao pedir e como a outra pessoa reage. Você pode se surpreender ao descobrir que, na maioria das vezes, as pessoas ficam felizes em ajudar e que o ato de pedir pode, na verdade, fortalecer os laços. Aprenda a comunicar suas necessidades de forma clara e assertiva. Em vez de esperar que os outros adivinhem o que você precisa, expresse suas necessidades de maneira direta e respeitosa. E, igualmente importante, aprenda a receber ajuda com gratidão e sem culpa. Permitir que os outros o ajudem também é uma forma de nutri-los, pois a generosidade é uma via de mão dupla. Se a dificuldade em pedir ajuda estiver profundamente enraizada e causando sofrimento significativo, considere buscar o apoio de um terapeuta. Um profissional pode ajudá-lo a explorar as origens dessa dificuldade, a trabalhar as crenças limitantes e a desenvolver novas formas de se relacionar consigo mesmo e com os outros, baseadas na aceitação da vulnerabilidade e na permissão para receber apoio. Derrubar a muralha da autossuficiência não significa se tornar dependente, mas sim abrir espaço para a interdependência saudável, onde dar e receber se equilibram, e onde a força reside não na negação da necessidade, mas na coragem de se conectar e de compartilhar a jornada da vida com seus desafios e suas belezas. 12. O ciclo vicioso da autossabotagem. Quando o inimigo mora dentro de você. Você já esteve prestes a alcançar um objetivo importante, a realizar um sonho, longamente acalentado, ou a vivenciar um momento de felicidade e plenitude, apenas para, de alguma forma inexplicável, colocar tudo a perder?
Já se pegou procrastinando tarefas cruciais, tomando decisões impulsivas que minam seu progresso, envolvendo-se em relacionamentos tóxicos que drenam sua energia ou negligenciando sua saúde e bem-estar justamente quando as coisas pareciam estar melhorando? Se esse padrão de minar os próprios esforços, de tropeçar nos próprios pés quando a linha de chegada está à vista, lhe é familiar, você pode estar preso no ciclo vicioso da autossabotagem. Esse comportamento, muitas vezes inconsciente e profundamente desconcertante, não é um sinal de estupidez ou masoquismo, mas sim uma manifestação complexa de crenças negativas internalizadas, medos profundos e lealdades invisíveis a padrões de sofrimento do passado. A autossabotagem é como ter um inimigo interno que, paradoxalmente, parece querer protegê-lo do desconhecido, mesmo que esse desconhecido seja a felicidade, o sucesso ou a realização. As raízes desse comportamento são multifacetadas e frequentemente se entrelaçam com experiências de infância. Se uma criança cresceu em um ambiente onde o sucesso era punido, talvez por despertar inveja ou competição, onde a felicidade era rapidamente seguida por uma catástrofe, ou onde ela internalizou a crença de que não era digna de coisas boas, ela pode desenvolver um medo inconsciente do sucesso e da felicidade. Alcançar seus objetivos poderia significar trair uma lealdade familiar ao sofrimento ou expor-se a um perigo percebido. Assim, de forma inconsciente, ela cria obstáculos para si mesma, garantindo que permaneça em um território familiar, mesmo que esse território seja de escassez, frustração ou dor. Outra causa comum da autossabotagem é a baixa autoestima e o sentimento de não merecimento. Se, devido a críticas constantes, negligência emocional ou experiências de fracasso, a pessoa internalizou a crença de que não é boa o suficiente, de que não merece ser feliz ou bem-sucedida, ela agirá de acordo com essa crença. Mesmo que conscientemente deseje o sucesso, uma parte dela não se sente à altura, e essa parte sabotará seus esforços para manter a coerência com sua autoimagem negativa. É como se dissesse: eu não mereço isso, então vou garantir que não aconteça. O medo do desconhecido e da mudança também desempenha um papel crucial. Por mais desconfortável que seja a situação atual, ela é familiar. O sucesso, a felicidade, um relacionamento saudável, tudo isso representa um território novo e, para alguns, assustador. A autossabotagem pode ser uma forma de evitar a ansiedade associada a sair da zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto seja, na verdade, uma prisão. As formas como a autossabotagem se manifesta são inúmeras e, por vezes, sutis. A procrastinação crônica é um exemplo clássico. Adiar tarefas importantes até o último minuto, garantindo um desempenho medíocre ou o fracasso total. O perfeccionismo tóxico, que já discutimos, também pode ser uma forma de autossabotagem, pois ao estabelecer padrões impossíveis, a pessoa garante que nunca se sentirá verdadeiramente satisfeita ou bem-sucedida. Envolver-se repetidamente em relacionamentos com parceiros indisponíveis, críticos ou abusivos é outra forma comum, pois esses relacionamentos confirmam crenças negativas sobre si mesmo e sobre o amor. Negligenciar a saúde física e mental através de má alimentação, sedentarismo, abuso de substâncias ou recusa em buscar ajuda também pode ser uma manifestação de autossabotagem, pois impede a pessoa de ter a energia e a clareza mental necessárias para perseguir seus objetivos. Quebrar o ciclo da autossabotagem requer um mergulho profundo no autoconhecimento e uma disposição corajosa para enfrentar as crenças e medos que o alimentam. O primeiro passo é a conscientização. Comece a observar seus padrões de comportamento. Em que momentos você costuma se sabotar? Quais são os gatilhos? Que pensamentos e sentimentos precedem o comportamento sabotador? Manter um diário pode ser útil para identificar esses padrões,
Uma vez que você identifique os padrões, comece a questionar as crenças subjacentes. Se você acredita que não merece o sucesso, pergunte-se: de onde vem essa crença? Ela é realmente verdadeira? Quais evidências a contradizem? Desafie ativamente esses pensamentos negativos e substitua-os por afirmações mais positivas e realistas sobre seu valor e suas capacidades. Visualize-se alcançando seus objetivos e sinta a emoção positiva associada a essa conquista. Isso ajuda a reprogramar sua mente para o sucesso. Estabeleça metas claras e realistas e divida-as em passos pequenos e gerenciáveis. Isso torna o processo menos assustador e aumenta a probabilidade de sucesso. Celebre cada pequena vitória ao longo do caminho, reforçando positivamente seu progresso. Desenvolva estratégias para lidar com a procrastinação, como a técnica Pomodoro, trabalhar em blocos de tempo focados, com pequenas pausas, ou a regra dos 2 minutos. Se uma tarefa leva menos de 2 minutos, faça-a imediatamente. Cultive a autocompaixão. Entenda que a autossabotagem é um comportamento aprendido e não um defeito de caráter. Seja gentil consigo mesmo quando perceber que está se sabotando. Em vez de se criticar, pergunte-se com curiosidade: o que estou tentando evitar? Do que estou com medo? Busque apoio. Conversar com um amigo de confiança, um mentor ou um terapeuta pode fornecer perspectivas valiosas e estratégias eficazes para lidar com a autossabotagem. A terapia, em particular, pode ajudá-lo a explorar as raízes inconscientes desse comportamento e a desenvolver uma relação mais saudável e construtiva consigo mesmo. Lembre-se, você tem o poder de reescrever seu roteiro interno ao trazer à luz os mecanismos da autossabotagem e ao escolher conscientemente novos comportamentos alinhados com seus verdadeiros desejos e potencial. Você pode se libertar desse ciclo autodestrutivo e abrir caminho para uma vida de maior realização, alegria e sucesso. Você merece florescer, e o primeiro passo é parar de podar seus próprios galhos. Conclusão: a jornada da Fênix, ressurgindo das cinzas da adversidade para uma vida plena e autêntica. Chegamos ao final desta jornada exploratória, mergulhando nas profundezas da psique humana e desvendando os intrincados traços de personalidade que frequentemente se manifestam naqueles que enfrentaram grandes adversidades. Se você se reconheceu em um ou mais desses padrões, seja na sensibilidade aguçada do radar empático, no medo paralisante do abandono, na necessidade férrea de controle, na armadura do perfeccionismo, na sombra da autossabotagem ou em qualquer outra das dinâmicas que discutimos, saiba, antes de mais nada, que você não está sozinho e que sua experiência é profundamente válida. Esses traços não são sentenças, mas cicatrizes de batalhas travadas, testemunhos da sua resiliência e da sua incrível capacidade de sobreviver e se adaptar, mesmo diante do inimaginável. Lembre-se sempre que esses padrões de pensamento, sentimento e comportamento, por mais dolorosos ou limitantes que possam parecer agora, surgiram por uma razão. Foram, em algum momento da sua história, estratégias de sobrevivência, escudos protetores que o ajudaram a navegar por águas turbulentas, a suportar o insuportável. A criança que se tornou hipervigilante o fez para antecipar o perigo em um ambiente instável. A pessoa que desenvolveu uma desconfiança crônica o fez após ter sua confiança brutalmente quebrada. O indivíduo que se agarra ao controle excessivo busca, desesperadamente, uma sensação de segurança em um mundo que já se mostrou caótico e imprevisível. Honrar a origem desses traços, sem julgamento, é o primeiro passo para transformá-los. No entanto, o que um dia foi uma jangada de salvação pode, com o tempo, se tornar uma âncora que impede o navio de seguir viagem rumo a novos horizontes.
As mesmas estratégias que o protegeram no passado podem, no presente, estar limitando seu potencial, minando seus relacionamentos, sufocando sua alegria e impedindo-o de viver a vida plena e autêntica que você merece. A jornada de cura e transformação não se trata de apagar o passado ou de erradicar essas características, mas de integrá-las, de compreendê-las e de aprender a manejá-las de uma forma mais consciente, saudável e libertadora. Trata-se de reconhecer que você não é mais aquela criança indefesa ou aquela pessoa presa na situação traumática. Você sobreviveu. Você está aqui. E agora, você tem o poder de reescrever seu roteiro interno. Este vídeo foi um convite para olhar para dentro, para iluminar as sombras e para começar a desatar os nós que o prendem a padrões de sofrimento. A transformação não é um evento único, mas um processo contínuo, uma espiral ascendente de autoconhecimento, aceitação, compaixão e ação consciente. Haverá momentos de clareza e avanço, e haverá momentos de dúvida, recaída e frustração. Acolha cada etapa dessa jornada com a mesma gentileza e paciência que você ofereceria a um amigo querido que estivesse trilhando um caminho semelhante. Lembre-se das ferramentas e estratégias que discutimos. A busca por autoconhecimento, através da reflexão, da escrita terapêutica ou do acompanhamento profissional, é fundamental. A psicoterapia, em suas diversas abordagens, pode oferecer um espaço seguro e especializado para explorar suas feridas, reprocessar traumas, desafiar crenças limitantes e desenvolver novas habilidades de enfrentamento. Práticas como mindfulness e meditação podem ajudá-lo a cultivar a presença, a regular suas emoções e a se conectar com sua sabedoria interior. O cuidado com o corpo, através de uma alimentação nutritiva, exercícios físicos regulares e sono reparador, é a base para a saúde mental e emocional. Cultive a autocompaixão como seu mantra diário. Substitua a voz crítica interna por uma voz de acolhimento, compreensão e incentivo. Celebre suas pequenas vitórias. Perdoe-se por seus erros, reconhecendo-os como oportunidades de aprendizado. Estabeleça limites saudáveis em seus relacionamentos, protegendo sua energia e seu espaço. Aprenda a pedir ajuda quando precisar, reconhecendo que a vulnerabilidade é uma força e não uma fraqueza. Reconecte-se com seus valores, paixões e talentos, permitindo que eles guiem suas escolhas e tragam um senso renovado de propósito à sua vida. E, acima de tudo, lembre-se da sua imensa capacidade de resiliência. Você já enfrentou tempestades que teriam afogado muitos outros. Você carrega em si a força de uma fênix, capaz de ressurgir das próprias cinzas, transformada e fortalecida. As cicatrizes que você carrega não são marcas de vergonha, mas medalhas de honra, testemunhos da sua coragem e da sua indomável vontade de viver. Permita que essas experiências, por mais dolorosas que tenham sido, se tornem fontes de sabedoria, empatia e compaixão, por si mesmo e pelos outros. Este não é o fim da sua história, mas o começo de um novo capítulo. Um capítulo onde você é o autor consciente, escolhendo os caminhos que o levam em direção à cura, ao crescimento e à realização do seu pleno potencial. A jornada pode ser desafiadora, mas você não precisa percorrê-la sozinho. Busque apoio. Conecte-se com pessoas que o nutrem e o inspiram. E confie na sua capacidade inata de se transformar e de criar uma vida que seja verdadeiramente sua. Uma vida onde a dor do passado dá lugar à esperança, à alegria e à profunda sensação de paz interior. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Esperamos que este conteúdo tenha sido valioso e que possa servir como um farol em seu caminho de autodescoberta e transformação. Lembre-se, sua melhor versão não é um destino final, mas uma jornada contínua de florescimento. E você tem tudo o que precisa para trilhar esse caminho com coragem,
graça e autenticidade. Até a próxima!